Doutor Quer dar Miguel, introdução? vamos na nós. área. Doutor Miguel já Eu vou tá ter aí. que ler porque não tenho condição, não. Não, tem Mestre que e ler. doutor em Direito Público pela UFBA, professor da UFBA, Vamos saber. coordenador do curso de Direito da Unifax, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, procurador do Estado, advogado, não tem mais onde botar dinheiro. E Bahia, Tá com 5 casas no litoral norte. Já não tem mais. Uma loucura total. Mas, olha, Como é que você recebe os outros assim no programa? Hã? Como é que você recebe os outros assim no seu programa? Já complicando a vida do doutor Miguel. Olha, o fisco fica esperando a declaração dele para salvar o ano. Eu não vou conseguir mais pauta com ele. Quando tem queda de arrecadação, Nunca liga para o doutor Miguel. O doutor Miguel me Ai, ajuda. Nunca mais eu consigo uma pauta com ele, Jonga. Obrigada, Guerreiro. Doutor Bem-vindo ao Roda primeiro- Baiana, doutor Primeiro Miguel. é tudo mentira de Fernando, caros ouvintes. Muito bem-vindo ao Roda Baiana, é uma honra tê-lo aqui. E é muito bacana a gente conversar sobre um assunto como democracia, porque é instigante. Boa tarde, bem-vindo. Bem, boa tarde a todos vocês, os ouvintes, a Babi, que fez o convite. Eu passo um abraço também ao meu querido amigo Rodrigo. Cumprimento o Fernando, Jonga, Faustão. Dizer que Faustão acrescentou bem aí, né? O tricolor, né? Um dos principais dados é que eu sou tricolor também, né? É verdade. Então, Floquinho, maravilha. Thiago Isso Dória, era ruim, Floquinho já me porque- ligou cedo. Já me ligou cedo. Ó, doutor Miguel vai lá hoje, grande tricolor, Floquinho. Beijo, Isso aí, grande amigo também. Foi me orientando. Aí, ó. Sofreu um pouquinho. Doutor Mas foi Miguel, bem, a foi pergunta bem. que trouxe, vamos logo ao cerne da questão. A democracia brasileira está em perigo? Veja bem, primeiro, parabenizar o programa, eu sou ouvinte assíduo, eu disse a Babi, eu acho que esse é um sentimento comum dos ouvintes, a gente se sente em casa ouvindo o programa de vocês, porque é uma linguagem acessível e é uma conversa, assim, animadíssima. E parabenizar vocês pelo tema que eu, como ouvinte, sei que vocês sempre estão discutindo esse tema. E a democracia, Fernando, é uma instituição que vai sendo construída. Ela nunca é pronta e acabada. Ela vai sendo construída aos poucos. Então, a democracia brasileira passou a ser reconstruída a partir de 1988 com muita dificuldade. Por quê? Porque não adianta a gente ter uma Constituição democrática se a prática estiver presa ao período autoritário ainda. Então, desde 88, nós temos algumas práticas que estão presas ao período autoritário, temos uma parte das instituições, dos juristas, da doutrina e da sociedade ainda presa a esse período autoritário. Porque, veja bem, Fernando, a democracia é muito ruim para quem governa. Imagine o cidadão ter que de convencer que ele está certo, não é? Não poder implementar, por mais que ele tenha os melhores objetivos, não poder implementar o que ele quer, porque ele tem que convencer, mas faz parte. Eu, por exemplo, divirjo daquela ideia de que a democracia é consenso. Eu acho que a democracia é dissenso, é discordância, é debate. Você tem que convencer mesmo. Se tiver um cidadão do contra, ele tem direito de ser do contra. E aí é que está. O que a gente vê nesses anos mais recentes, infelizmente, é uma tentativa de sufocar a pluralidade, não é? É uma agressão às minorias, uma agressão ao pensamento e à reflexão, não é? Crítica a jornalistas, às universidades, às mulheres, e isso é um ambiente pernicioso para a democracia. A democracia deve viver, deve almejar a convivência dos contrários, das ideias opostas, mas num ambiente plural, de livre circulação de ideias e discussão de ideias. Esse ambiente não se tem, quer dizer, ainda se tem no Brasil, mas a duras penas, não é? E com o judiciário sendo chamado a intervir constantemente. Entraves, discussões entre os poderes do Estado, entre a União e os Estados-membros da Federação. Então, isso tudo aumenta o risco do processo democrático, porque tem outra questão que é importante compreender. Ninguém diz que vai que vai fazer, que vai retroceder a democracia. Ninguém diz que vai dar um golpe. E hoje, retrocessos democráticos não ocorrem só quando se invoca o exército. Há pequenos retrocessos que podem acontecer institucionalmente. Estava conversando sobre isso hoje, quase imperceptíveis às vezes.
Exatamente. Isso vai aliás, corroendo as bases da democracia e tirando do cidadão a confiança no processo democrático. Democracia não é Perfeito. só voto. É muito mais do que isso. Se coloca a entidade democracia em xeque e sempre se justifica o uso de ideias não tão democráticas para combater algo que não democraticamente queriam instalar, que não, nem sempre, por exemplo, em 64 fala-se que se combatia o comunismo no Brasil. Né? Hoje se fala a mesma coisa, que se combate o comunismo. O comunismo não tem nem no seu berço mais. Que dirá todo no mundo é Brasil. comunista, né? Basta não concordar que você é comunista. É comunista no sentido pejorativo. Isso é estratégico, né, doutor? Estigmatizado do comunismo, né? Isso é Então, estratégico, esse é o né? problema. Doutor Miguel, você acha que a gente tem instituições fortes para segurar o tranco? Porque, veja bem, o nosso presidente é um discípulo de Trump de carteirinha, meio República das Bananas, mas é um discípulo. Né? Então, o sonho dele é fazer a mesma coisa que Trump e dar certo. Ele já percebeu que ele pode perder a eleição, então já está preparando aí uma grande confusão. Né? Então, eu queria saber, você acha que as instituições brasileiras vão aguentar o tranco como as norte-americanas aguentaram? É isso que eu ia dizer, né? Para Trump deu errado. Né? Eu acho que nós temos o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, é importante que os vários segmentos da sociedade estejam acompanhando a situação, estejam acompanhando essas discussões e tomem partido. Só fazendo um parêntese nessa discussão de escola sem partido e tal, né? Eu costumo dizer, o partido tem que ser o partido da Constituição. A Constituição tem partido. A Constituição diz lá no artigo 3º, construir a sociedade livre e justa. Então, o artigo 3º, o partido de todos tem que ser o que está lá no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E programas como esse são importantes para mobilizar a sociedade, mobilizar as organizações sociais, as entidades da sociedade civil e todos aqueles que têm um papel nisso, porque as instituições existem, mas elas são feitas de pessoas. Então, a gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal que são favoráveis, que apontam limites ao governo, mas, vez por outra, vê decisões que são lamentáveis, não é? Que não condizem com aquilo que a Constituição, pelo menos na minha visão e na visão de parte da doutrina, exigiria num caso ou no outro. E aí, Guerreiro, Jonga e Faustão e Babi, e aí é importante o seguinte, aí não tem partido ideológico, não tem política partidária. Da mesma forma que eu digo isso, eu digo, por exemplo, que a CPI, só dando um exemplo, a CPI devia ser instalada como foi. Ali o Supremo foi muito bem, determinou a instalação da CPI. Mas foi muito bem também quando chega o Supremo e diz, olha, quem está sendo investigado e é chamado como testemunha tem direito de manter silêncio, se manter em silêncio. Então o Supremo foi muito bem aí. E claudicou quando disse, mas quem decide os limites desse silêncio é a CPI. Como é que pode? Como é que pode? Eu tenho o direito de me manter em silêncio, mas o meu interrogador é que vai ver até quando eu vou exercer esse direito. Não existe isso. Não é? Então, pois não, João? Olha, eu acho que você está indo pelo caminho que eu sempre Eu sou formado em Direito também, apesar de minha profissão ter ido para outro lugar. E, assim, pela UFBA, né? Pela UFBA. Eu cheguei a advogar. Mas, assim, eu só acho que tem a saída pela lei. E eu acho que você também, como jurista, entende que se não for pela lei é barbárie. Então não tem jeito, tem que ser pela lei. Eu sempre achei isso e concordo com tudo que você está dizendo aí. Mas o meu sentimento de democracia ameaçada, eu acho que ela está um pouquinho maior do que todos vocês que estão aqui. Porque, assim, eu não sou um cara que concordo apenas que o Bolsonaro é um sujeito completamente inadequado, completamente pendente, ligado às Forças Armadas e por isso é um perigo à democracia. Eu vejo o perigo da democracia em todos os outros atores. Eu vejo que quando os governadores e prefeitos passando decreto de direitos individuais toda semana, é um absurdo que não existe em nenhum lugar do mundo. As pessoas dizerem a mim em que eu devo me colocar
E de que jeito devo me colocar? As pessoas zangadas porque eu não me coloquei contra Bolsonaro. E de que jeito eu tenho que me colocar? Porque se eu me colocar brandamente, eu sou bolsominion descarado. E pior, se eu disser que eu voto nulo, ele pergunta se quer que desenhe. Ou seja, uma empáfia, uma arrogância de todos os lados. A gente vê a democracia cada dia mais ameaçada. Ninguém pode ter opinião, ninguém pode ter nada. É uma briga polarizada, que o próprio Bolsonaro adora, porque não tem conteúdo. E se beneficia desse caldeirão ridículo de Bavi, de Fla-Flu, que é a nossa política. Enfim, eu vejo um quadro cuja a democracia está ameaçada, eu acho até mais do que você, porque o próprio STF se mete onde não deve, onde não está o job description dele. Não tem que se meter no executivo, no legislativo, e, no entanto, se mete à torta e direita. É uma bagunça democrática. O que é que você acha disso? Desculpe. Você fez várias considerações aí importantíssimas. Primeiro, eu queria dizer que uma parte disso é o ônus de você estar na democracia. Né? O ônus da gente estar na democracia leva a que nossas opiniões, sobretudo vocês que são pessoas conhecidas e estão sendo sempre ouvidas aí, nos sujeita a todos nós, e sobretudo a vocês que são comunicadores, a uma crítica constante, não é? Então, de certa forma, isso faz parte do ônus democrático. Não é à toa que a democracia tem uma série de dificuldades e que vão sendo corrigidas e vão sendo experimentadas aqui e ali. Uma outra questão que você falou importantíssima também, é essa discussão sobre o que a gente chama, Junga, de ativismo judicial ou judicialização da política. Há muita confusão sobre isso, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas eu queria fazer duas observações. Eu concordo que, vez por outra, o judiciário vai além do que poderia. Mas se ele vai além, às vezes, é porque houve espaço para ir além. É porque as instituições não agiram como deveria. E aí, às vezes, ele vai além e exacerba, exagera. Ele próprio incide em equívocos. E como se corrige esse equívoco? Invocando as Forças Armadas? Não. Todos nós que lidamos com direito, decisões equivocadas são constantes. E nós vamos pelas vias recursais, pelo debate público, almejando a mudança do entendimento dos tribunais. Agora, é aquela questão, a força não pode ser invocada jamais contra o Estado de Direito. Não é? Então, eu concordo com você, o Supremo e o Judiciário, em geral, às vezes se excede. Mas, muitas vezes, essa intervenção do Judiciário é para garantir uma liberdade, como nós vimos aí. Depois do corte abrupto, voltamos aqui com o nosso doutor Miguel Calmon Dantas. Antes da gente continuar nosso papo, eu queria fazer aqui um adendo rapidamente, que eu não concordo de jeito nenhum com essa ideia de que tudo é polarização. Para mim, não tem nada pior do que a gente está vivendo. Então, na hora que você joga fumaça e diz que é todos os dois lados, que é todos os dois lados radicais, sim, tem radicalismo, mas não tem nada pior do que a gente está vivendo, porque isso bota uma cortina de fumaça e dá a sensação de que tudo está acabado. Descredibiliza. Tudo está uma bomba, está tudo ruim, a democracia acabou, bomba. Eu acho que é perigoso, eu acho que o que a gente está vivendo é muito especial. Não tem comparação com nada. Se eu tivesse hoje tendo uma disputa, por exemplo, PSDB versus PT, PSDB versus DEM, sabe, alguns presidentes que já tiveram no Brasil, eu não estaria nem discutindo isso aqui, dizendo isso. Nada se compara. A gente não pode correr o risco de pulverizar a tragédia que está se vivendo no Brasil com qualquer tipo de comparação. Não é comparável a nada. Nada. Perfeito. Essa é uma opinião minha, claro. A minha não é. Nada, não tem comparação com nada. Eu acho que independente de votar em PT, votar em DEM, eu trabalho no governo DEM há 9 anos. Entendeu? Nada se compara ao que está se vivendo. E essa cortina de fumaça Inclusive, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Miguel. Mas deixa eu ler as mensagens antes. Diga, lê as mensagens. Vamos nós. Leomar Castro manda mensagem porreta aqui. Boa tarde, Fernando, Jonga e Faustão. Feliz dia do amigo. Não somos íntimos, mas me considero amigos de vocês que trazem alegrias e emoções para mim e para os ouvintes dessa radinha.
Obrigado, tudo de bom para você também. Tiago Dória, Floquinho falando, mal acostumada, é de Meg Evans, banda Cabelo de Fogo, Meg Evans, é verdade. Evanilson Mendes, boa tarde, Rodada, eu já falei. É verdade. Vicente Gomes Júnior, excelente professor Miguel, Vicente manda aqui. Matheus Rocha bate palma para nossa pauta também. Sakurai Lian Girl, grande professor Miguel Calmon. Todo mundo aqui elogiando aqui. Massa. Miguel, eu queria lhe fazer uma pergunta que é o seguinte: o governo federal usa a palavra democracia para justificar todas as barbaridades. Eu queria saber como é que se dá a inversão desse conceito. Porque assim, aí você diz assim, não, eu posso fazer, se eu quiser sair com a arma na mão e matar todo mundo, eu tenho a liberdade para fazer isso. Se você me impedir de fazer isso, eu estou sendo coagido. Vamos lá, a discussão da pandemia maior, que João chegou a citar. Né? Assim, é uma discussão que até hoje acontece. 90% dos países do mundo decretaram lockdown. Isso é uma invasão de privacidade ou a gente deveria deixar a pandemia pegar fogo e matar todo mundo? Então, esse conceito de democracia que na hora que o governo diz, olha, você vai fechar seu negócio porque a pandemia está proliferando. Estou falando isso baseado numa ação que foi tomada pelo mundo inteiro. Não é nem Brasil. Não é nem uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. 99% dos países fizeram isso. Certo? Então, eu quero saber de você assim, isso é coerção de liberdade individual? É contra, antidemocrático? Excelentes perguntas. O seu primeiro questionamento foi importantíssimo e casa com o que eu estava dizendo, né? Nenhum governante vai dizer, eu vou tomar uma medida que é contrária à democracia, vou tomar uma medida abusiva, não é? E os maiores déspotas do mundo se diziam democratas e diziam que estavam atuando em defesa dos direitos humanos. Tanto o Ayatollah Khomeini invocou os direitos humanos, quanto o Gandhi invocou também os direitos humanos. Então, essas expressões carregadas de sentido, elas são sempre invocadas, Guerreiro, para trazer um véu de legitimidade que elas, por si só, deveriam significar. Agora, não tem que se ver a palavra, tem que se ver a prática institucional. Essa é a grande questão. Todo mundo vai dizer, todos os governantes vão dizer que são democratas, defendem o Estado de Direito, o devido processo legal e os direitos fundamentais. Todos vão dizer isso. Ninguém vai divergir. Mas a prática é que vai mostrar se estão se aproximando ou se distanciando dessa noção tão turva que é a democracia. E aí, entrando na sua segunda questão, e que Jonga bem colocou, eu acho o seguinte, essa é uma questão, Jonga, que envolve muita divergência. Tem doutrinadores que entendem que essas medidas são excessivas, mas eu me filio àqueles que defendem que essas medidas, tendo sido indicadas, tendo respaldo científico, elas podem ser adotadas. E aí, veja bem, a gente pensa no Brasil. Será que no Brasil realmente houve lockdown? Porque eu não conheço a realidade de todos os países, ouvi notícias, né? Mas, por exemplo, na Inglaterra teve restrições para receber pessoas em casa. Né? Na Inglaterra tinha restrições severas para sair à rua, depois que eles perderam na mão. No Brasil, a gente vê uma dissonância do que o governo federal diz com o que os estados e municípios fazem. Então, eu acho que esse foi um grande complicador. A gente não chegou a ter lockdowns precisos em determinadas localidades do país. Houve medidas restritivas severas, é verdade, mas que esse caráter severo, aí a gente tem que ver, no caso concreto, se realmente havia indicação naquele município, naquele estado, para aquela medida, porque uma coisa é certa. Como combater a pandemia sem medicamentos, sem vacina, lá atrás onde a gente estava? É o distanciamento social. Né? Usar máscara, lavar a mão e com distanciamento social. E esse distanciamento, infelizmente, exigiu agora, ou melhor, lá atrás, suspensão de atividades econômicas e restrição às liberdades individuais. Né? Que me parece, como eu disse, eu adiro a parte da doutrina, que entende que essas medidas foram justificadas no contexto e pelos dados científicos que havia, mas, evidentemente, não quer dizer que elas sempre se justificam.
não é? É o posicionamento que se tem tido. Na medida em que os índices vão melhorando, as análises dos especialistas vão indicando, é preciso que essas restrições vão sendo mitigadas ou suspensas até que se tenha a condição de voltar à normalidade, se é, Guerreiro, que a normalidade já foi normal algum dia. Não é? Eu acho que tanto o Guerreiro como você, doutor, não entenderam direito o que eu coloquei. Eu estou colocando aqui. Eu tenho certeza absoluta de que em momentos extremes, óbvio, até determinadas ações são justificáveis. Ok. Eu falei sobre decretos municipais e estaduais semanais, 2 cada semana, em que bota a sua liberdade de andar às 8 da noite, depois às 10, sem nenhuma base científica. Eu estava falando sobre exageros, absurdos, e não achando, como o Guerreiro fez parecer, que eu acho que o lockdown tinha que ser nunca. Nunca disse isso. Eu estou dizendo sobre exageros, sobre absurdos exagerados, só isso. Não, ao fim e ao cabo, nós concordamos, né? Havendo indicação científica, e na medida em que haja, a medida deve ser tomada. Agora, qual é o grande problema que eu acho que houve agora ou melhor, logo no início da pandemia? As respostas, sobretudo do governo federal, foram muito tímidas, porque eu vou suspender a atividade econômica, eu tenho que apoiar as empresas. Não é só rolar folha de pagamento, não é só suspender o pagamento de tributos, eu tenho que construir um programa de apoio às empresas firme, significativo. Não é só permitir que suspenda o vínculo empregatício do cidadão, não é só permitir a redução de jornada de trabalho com redução de salário, porque isso corre o risco de colocar a economia num ciclo vicioso, ao invés de um ciclo virtuoso. Porque as empresas vão despedir, vão quebrar, e a economia que já não vinha bem vai por água abaixo. E as famílias sentem isso. E ninguém vai ficar sem receber dinheiro em casa. Não é? Então, isso é um catalisador da própria pandemia. Então, era preciso que, desde o início, dentro da coordenação que deveria haver, não é, entre governo federal, estados e municípios, fosse construído um plano de apoio aos trabalhadores e às empresas, sobretudo as empresas que mais sofreram e que não houve. E poderia se fazer até o que foi feito em outros países, não é? Utilizando mecanismos para que as empresas que foram beneficiadas pela pandemia participassem desse esforço coletivo, porque muitas empresas foram beneficiadas. Totalmente. As empresas de venda por plataforma, beneficiadas. A área médica faturou como nunca. Aí eu já não sei, mas eu penso aqui, Guerreiro, nas Big Techs. Tem uma dúvida sobre isso, viu, Guerreiro? Não posso garantir 100%, não. Foi tão só Covid que eu estou vendo o resultado de vários hospitais, etc., entrando em falência. Alguns médicos me dizendo isso. Agora, tem uma coisa que eu sempre digo à Junga, doutor Miguel, que é isso. A indignação tem que ser proporcional. Eu acho que, por exemplo, o comerciante diz, desgraçado do governador, desgraçado do prefeito que fechou minha porta. Mas não diz desgraçado do presidente que não deu vacina. Então, essa indignação fica capenga. Mas aí, na verdade, é uma indignação em cima de uma coisa objetiva. Por exemplo, se a gente tivesse um plano de vacinação desde o início, eficiente, o lockdown seria muito mais light. Lockdown não, fechamento, seja lá o que for. Então, o que eu fico impressionado é que o ataque é localizado. Ele não é um ataque democrático. A gente não teve vacina no ano passado e teve 5 meses de lockdown. A vacina é óbvio, é tão óbvio para mim que não é nem discutível. Não, gente, mas se a vacina... Não vamos nem entrar nesse assunto, porque senão a gente vai desvirtuar o programa. Porque a gente sabe que em todos os lugares do mundo funcionou a vacina. Então, o que eu fico horrorizado é esse desgraçado fechou a minha porta, eu vou morrer de fome. Mas ninguém diz, esse desgraçado não deu vacina. Mas aí, Guerreiro, me permita, aquela questão do cidadão que está falando pela emoção. Claro. Vou fazer uma comparação aqui, não é? Que isso tem muita discussão no âmbito penal, né? Alguém comete um crime gravíssimo e o pessoal, a opinião pública, pede que o cara seja condenado, pena de morte, com requintes de crueldade e tal. Por quê? Porque ali quem está falando é emoção, não é? Só que o Estado de Direito é regido pela razão.
a razão, a discussão, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o debate, a pluralidade. E aí as instituições têm de filtrar essa indignação que passa, evidentemente, dos limites, porque o empresário lá, na prática, ele está criticando a B ou C, mas ele, na verdade, quer que o problema dele seja resolvido. Não é? Então, essa parte eu consigo entender. Ele não tem, às vezes, a tranquilidade para racionalizar e dizer, foi esse, foi aquele, efetivamente e tal. E isso também faz parte do processo democrático. Quem está governando está sujeito a isso. Bom, Faustão, alguma questão? Você está quieto? Não, eu fiquei muito pensativo realmente aqui nessa discussão de vocês, e porque assim, todos nós somos vítimas, né, das incertezas e das dúvidas sobre como proceder numa pandemia, com um mundo desse tamanho se comunicando desse jeito. O que eu percebo muito da gente é um atraso real. A gente viu o que estava acontecendo em outros lugares antes do vírus chegar aqui, a gente não tomou nenhuma atitude. Isso eu incluo todos, presidentes, governadores, prefeitos. A gente teve lições em outros países, mas preferiu a empiricidade de tentar o que a gente acredita ser bom. A gente não comprou vacina porque não sabia se ia ser bom, mas comprou remédio comprovadamente ineficiente. Então, assim, a gente gastou muita energia para ter cuidados no discurso político e terminou não cuidando das pessoas. Essa pandemia, é um prato cheio para quem quer desvirtuar a democracia, não é, doutor? Eu acho que sim. Você foi preciso aí, Faustão. Porque isso leva, a pandemia acarreta um discurso, que é o discurso do terror, né? Que já foi utilizado por todos os governantes, é utilizado pelo mercado, e a gente vê isso constantemente em outras cores. Né? Então, sim. Há um tempo atrás, por exemplo, se não aprovar a reforma tal, vai ser um caos, vai acabar a Bolsa Família, vai acabar tudo. Né? Se não usar o medicamento tal, vai piorar, você vai morrer. Então, na pandemia que leva a esses extremos, esses discursos do terror levam as pessoas a aceitar medidas que, como o João Guedes diz, às vezes são extremas e não são justificáveis. E aí eu não falo, João, é só do Brasil, eu falo em geral, né? Isso é um problema global. E isso reforça, e eu tenho dito isso reforça um problema sério no âmbito sanitário, que é a falta de uma governança global. Né? O nosso sistema global de enfrentamento de epidemias e de pandemias se mostrou frágil. Demais. Não é? Se há uma governança global, por exemplo, em vacina, o problema tinha sido mitigado significativamente. Verdade. Nosso sistema vacinal é considerado um dos melhores do mundo. Sim, mas vacinação, lembra que mas aí vem um... Vacinação é uma coisa, vacina é outra. Sim, meu amigo, mas preste atenção. Aí é que eu estou dizendo. Aí se você tem um sistema como o SUS no Brasil, claro, que poderia vacinar a população mais rápido que muitos países, você bloqueia tudo, aí é caótico. Perfeito. Não tem justificativa, não tem discussão. Entendeu? Doutor, muito obrigado, doutor Miguel. É um prazer ter você aqui. A gente espera voltar para falar de outros assuntos. A democracia é uma cachaça que a gente tem que defender, que a gente tem que falar. E, no final das contas, todo mundo defende a democracia de um jeito ou de outro. Ou dizem que estão defendendo para poder despertar e poder alcançar seus interesses. Mas muito obrigado. E foi muito claro. Muitos elogios aqui nas nossas redes de contato. Estamos falando que você é preciso, que você como é que fala? Que falou assim, é brilhante como o sol, né? Clareia como o sol. Eu vi mensagens desse tipo. Muito obrigado, doutor Miguel Calmon. Muito obrigado, hein? Obrigado, Miguel. Eu que agradeço, e se o convidado puder mandar um abraço no dia do amigo, eu mando para meus amigos aí que estão ouvindo. À vontade. Minha esposa, meus filhos e meus amigos todos que estão ouvindo aí, e dizer que eu estou à disposição e desejar a todos muita saúde e vacina. Obrigado. Pronto, é isso aí. Valeu, Joguinha. Valeu, Fernando. Beijo. Valeu, gente. Amanhã...